Boa noite. Vamos orar. Pai Celestial, nós somos gratos por o Senhor ter nos chamado para sermos seus filhos. E essa noite, nós vamos estudar mais sobre o plano da salvação e que o Evangelho tem realmente poder para vivermos a vida que o Senhor quer que vivamos. Pedimos que o Senhor nos abençoe de uma maneira especial e que o Teu Espírito Santo guie em tudo que eu vou ler e que possa impressionar os nossos corações para amarmos mais ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Trago saudações da nossa igreja de Armstrong, Colômbia Britânica. E na Romênia, eu fiquei sabendo, umas semanas atrás, que eu devia definitivamente trazer saudações das igrejas de lá, de onde quer que eu fosse. E lá eu até preguei na igreja egípcia, foi uma experiência muito boa. E lá na Romênia eles têm um grupo de adventistas bem fortes, um grupo bem ativo. Bom, eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem me ajudado a compreender e entender sobre o poder do Evangelho. Mas antes disso, nós precisamos entender o que realmente é preciso em nossos corações. Quando o jovem rico se aproximou de Cristo, ele perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Isso está em Lucas 18:18. E Cristo respondeu: Queres herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos. E o jovem ficou feliz e perguntou: Quais? E Cristo respondeu: Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus se atraíra por esse jovem, e ele sabia que ele era sincero quando falava que todas essas coisas tenho guardado desde a minha meninice. O que me falta mais? Um bom jovem, mas totalmente inconsciente que estava na estrada da morte. Ele não guardava realmente os mandamentos. Nos é contado em parábolas de Cristo que a sua concepção era externa e superficial. E julgado por uma visão humana, ele tinha um caráter imaculado à vista dos seus pais e amigos. Na vista de quem? À vista humana. E à vista dos seus pais, amigos, ele tinha um caráter imaculado. Em grande medida, a sua aparência estava livre de culpa, e ele pensava que a sua obediência tinha sido sem falta nenhuma. Um bom jovem, ele não matava, não roubava, não mentia, não fazia nenhuma dessas coisas. Então, o que estava faltando? E Cristo foi direto ao ponto e disse: Se você quer a vida eterna, herdar a vida eterna, vá, venda todas as coisas que você tem, então dá ao pobre e então siga-me. Então ele reconheceu que ele não amava o próximo como a ele mesmo. Ele não queria compartilhar as suas riquezas com o pobre. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. E esse jovem se apartou de Cristo e permaneceu no caminho para a morte. Um homem muito egoísta. E sabemos que os egoístas não entrarão no reino de Deus. Lemos no livro Desejado de Todas as Nações, página 519. Cristo leu no coração do príncipe. Uma coisa só lhe faltava, mas essa era um princípio vital. O que é vital? Que é de extrema importância. Carecia do amor de Deus na alma. E essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Ele precisava do amor de Deus no seu coração, não apenas o amor humano.
E em João 13:35 lemos: Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É assim que provamos se somos realmente filhos de Deus. E como é esse amor? Nós precisamos saber. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, nos diz que o amor é paciente, é benigno. Esse é o tipo de amor de Deus. Os pais humanos frequentemente ficam irritados e tristes com as crianças, mas se tivéssemos o amor de Deus, nós seríamos pacientes e gentis, mesmo quando as crianças estão desobedientes. Porque quando as crianças desobedecem, elas estão tendo um problema e elas precisam de amor, de oração e de muito amor para trazê-las para o caminho correto e não de impaciência e nervoso. Mas muito de nós fazemos de outra forma. E nós punimos eles com impaciência, em vez de ser com orações. E nos é contado que nunca devemos levantar as nossas mãos com a vara para punir a criança, para discipliná-la, antes de termos orado com essa criança. E se nós conseguirmos trazê-la ao arrependimento, então ela não precisa da vara. Eu não fiz dessa forma, nem meus pais fizeram. Especialmente meu pai, ele sempre disciplinava-nos com raiva. E nós imaginávamos que éramos cristãos, mas, de alguma forma, nós não entendíamos como ter o amor de Deus em nossos corações. Eu cresci em um lar adventista e meu pai era um rígido disciplinador. E nós éramos em 11, então ele tinha muita oportunidade para nos disciplinar. Mas ele sempre nos disciplinava com raiva. Ele não conseguia controlar a si mesmo. Ele ficava irritado, ficava impaciente e às vezes muito irritado. E o que estava errado? Ele não sabia como ter o amor de Deus no seu coração. E aqui diz, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses. Se tivesse esse amor, as famílias não iam precisar de projetos para ajudá-los. Mas eu insistia nos meus próprios interesses. Quando meu marido e eu estávamos criando as nossas crianças, eu achava que ele era muito duro com elas e egoístas. E eu insistia nos meus próprios caminhos, porque eu era a segunda das 11 mais velha e eu cresci cuidando de crianças todos os meus anos. E ele não tinha tido nenhum trabalho com crianças e eu insistia que eu sabia melhor do que ele. E nós discutíamos sobre isso, até em frente das crianças. Pensávamos que éramos cristãos. Nós não entendíamos o amor de Deus. O amor não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não fica ofendido. E eu ficava ofendida, ficava irritada, ou perdia a paciência como meu pai. Mas eu ficava ressentida com meu marido quando ele não fazia algo correto, e eu culpava ele. Você sabe, é algo tão fácil culpar os outros quando eles não fazem aquilo que nós queremos que eles façam. É algo tão natural culpá-los. E então nós culpamos as nossas crianças. E você sabe o que fazemos? A criança está com a culpa do próprio pecado que ela fez errado e ela precisa de disciplina. E os pais ficam tristes, ficam aborrecidos e colocam a culpa por seus pecados nas crianças. E porque se eles não tivessem feito errado, eles não ficariam tristes, não ficariam aborrecidos. Nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. E meu pai, ele sempre culpava alguém quando ele ficava aborrecido. Sempre. E Adão e Eva fizeram isso logo depois que eles pecaram. Não fizeram? Eles culparam alguém.
Isso é normal quando somos pecadores, mas os cristãos, e as pessoas chegam para mim e falam, mas nós somos apenas humanos. Bom, se você é apenas humano, você não é um cristão, porque os cristãos, eles estão ligados com a videira, e o Espírito Santo vem da raiz e vai ao cacho, que é o cristão, e produz os frutos do Espírito. Qual é o primeiro fruto do Espírito? É o amor. Agora você pode perguntar a você mesmo, você é realmente um cristão? É o Espírito de Deus que te controla ou é a sua humanidade que te controla? E o cristão também tem Cristo habitando nele. Cristo não está do lado de fora, batendo na porta. E o cristão entende o poder do amor de Deus. Ele pode vir a falhar alguma vez, mas ele sabe imediatamente que ele não está habitando em Cristo. E ele confessa o seu pecado, o seu erro, e não culpa os outros. Porque não podemos culpar os outros pelo nosso pecado, podemos? Nós não podemos. Não interessa o que os outros façam. O amor não se irrita, não suspeita mal. O amor não fica ressentido. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Quanto que o amor suporta tudo com paciência, sem irritação. Meu marido é ministro e nós fomos missionários nas Filipinas e nas Índias por 10 anos. Então, nós voltamos e ele foi redator na Review and Herald por uns 20 anos antes de se retirar. E ainda nós pensávamos que nós éramos cristãos, porque esses problemas ainda estavam lá. Não eram grandes como os do meu pai, mas eles ainda existiam. E quando eu voltei do campo missionário em 1970, eu visitei o meu pai. Ele tinha 78 anos e ele estava com um problema de coração. Ele sabia que ele poderia morrer a qualquer momento. E ele ainda estava com um garoto de 18 anos em casa e que estava dando mais problema para ele do que todos os 10 conseguiram colocar juntos. Ele nasceu na sua velhice 12 anos depois dos 10. Então, ele é uma criança, de alguma forma. E ele foi mimado desde o começo e ele não estava sendo mais suportado. E aqui estava meu pai, lidando com essa criança, consciente que sua vida poderia terminar hoje, e sabendo também que só os vencedores entrariam no reino de Deus. A Bíblia é bem clara. E ele não estava vencendo. E ele estava angustiado. E ele chegou para mim e perguntou, Margaret, o que é justiça pela fé? Recentemente, as pessoas estavam falando muito sobre isso no final dos anos 60, no começo dos anos 70, nas nossas igrejas. E meu pai estava ouvindo, mas ele não estava entendendo. E ele perguntou, o que é isso? E eu disse, não sei, mas suas irmãs têm estudado sobre esse assunto. Escute-as para ver o que elas têm encontrado. E então eu escutei todo sábado à tarde. E de vez em quando ele virava para mim e perguntava, estão elas certas? E eu dizia, eu não sei. Como você pode ver, eu trabalhava para Deus, mas não tinha sido uma estudante da sua palavra. Ah, sim, eu li a minha Bíblia muitas vezes. E você pode ler as histórias que estão contidas sem realmente entender o Evangelho. Sem entender realmente como se relacionar com Deus em uma viva conexão. E eu não entendia justiça pela fé. E ao adentrar a noite, meu pai ficou ainda mais angustiado. E ele me disse, Margaret, me ajude. E eu não podia ajudá-lo. Eu poderia ter dito, pai, esforça-te mais um pouco. Mas eu sabia que não era a resposta. E então eu não disse nada.
e voltei determinada para casa a encontrar respostas para o meu pai. E eu comecei a estudar a Bíblia e o espírito de profecia. No começo, isso foi difícil, foi entediante, porque eu gostava de trabalhar, queria estar lá fora trabalhando com as crianças e fazendo algo. Mas não, eu obriguei a ficar e a estudar. E gradualmente, a Bíblia e o espírito de profecia se tornaram água viva e pão vivo para minha alma. E agora eu queria dedicar horas estudando e pesquisando. E em um período curto de tempo eu descobri que eu não era cristã. Eu era como o jovem rico com uma religião superficial, totalmente inconsciente, que não tinha um relacionamento vivo com Deus. E então eu estudei, encontrei as respostas, e eu orava ao Senhor: Pai, agora me mande de volta para o meu pai. E 4 anos depois, Deus abriu as portas e eu pude compartilhar com a nossa família. Que lemos no livro Filhas de Deus, página 49. Muitos estão enganando a si mesmos, porque o princípio do amor não habita em seus corações. E em 1 Coríntios 13, 1-3 diz: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse meu corpo para ser queimado, quanto que eu receberia? Nada. Você vê o quão sério é isso? Esse é o amor de Deus, e aqui está escrito como ele é, o primeiro fruto do Espírito, e pelos seus frutos o conhecereis. E em João 13:35 diz: Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Depois que meu marido e eu conhecemos o amor de Deus, nossos filhos, o mais velho com 22 anos, o do meio 21 e a nossa caçula com 13. E um dia ela estava cantarolando em casa e ela cantava: Algo aconteceu com o papai, ele não é mais o mesmo. Então ela viu a diferença rapidamente. Mesmo que tínhamos uma boa família antes, mas era diferente. E aqui diz: E que entregasse meu corpo para ser queimado. O meu pai, ele ficaria feliz em ser Marte, porque ele olhava para o tempo de angústia, de perseguição e falava: eu ficaria pela verdade, mesmo que caiam os céus. Mas o que ele ganharia com isso? Porque na sua família, com a sua casa, ele não vivia o amor de Deus. Ele culpava os outros pelos seus pecados do coração. Muito triste. O que Jesus poderia fazer para ajudá-lo? Ele culpava os outros pelas suas falhas. Totalmente ignorante de como ser um cristão. Lemos no Evangelismo, página 152. Desejo que compreendais claramente este ponto, que almas são impedidas de obedecer à verdade, em razão de terem ideias confusas, e também porque não sabem entregar a vontade e a mente a Jesus. Precisam de instruções especiais quanto à maneira de se tornarem cristãos. E é isso que eu tenho aprendido e que Deus me pediu para compartilhar. E há outros que também estão enganados, como eu também estava. Lemos em João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. E Jesus viu a sinceridade de Nicodemos, sabia que ele estava procurando pela verdade. E então Jesus foi direto ao ponto e disse: Nicodemos, você necessita nascer de novo.
Nicodemos ficou perplexo diante da ideia de que o reino de Deus era tão puro que ele não podia vê-lo em seu estado presente. E lemos em Desejado de Todas as Nações, 1:7:1, que ele sentia seguro do favor de Deus e que ele não precisava de nenhuma mudança. Ele ficou ressentido com as palavras de Cristo. Mas vocês podem falar, Senhora Davis, a senhora nos faz sentir tão perdidos. Louvado seja Deus, porque eu gostaria que alguém tivesse chegado para mim e me feito sentir perdida, porque aí eu ia entender o verdadeiro Evangelho. Mesmo por todos esses anos, meu marido e eu, sendo ministros, nós nunca tínhamos entendido. O que tinha de errado com Nicodemos? E Jesus respondeu, exceto que o homem nasce da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Porque quem nasce da carne é da carne. Nós todos somos da carne. Mas quem nasce do Espírito é do Espírito. E tem que nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus. Nicodemos não tinha nenhuma desculpa. Ele falava sobre renascer de novo. Davi também falou sobre isso. E em Desejado de Todas as Nações, 1:7:2, diz, aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras em observar a lei está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga. A vida cristã não é deixar um ou outro pecado. Não é um melhoramento daqui ou dali, mas a transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida totalmente nova. E essa é a vida espiritual que Deus promete nos dar-nos quando nos achegamos ao pé da cruz. Mas nem eu sabia o que significava se chegar ao pé da cruz. Não sabia como morrer para o eu. Nós lemos no Comentário Bíblico, volume 6, página 1057, o novo nascimento é uma experiência rara nesta era do mundo. Esta é a razão porque vemos muitas perplexidades nas igrejas. E quantas famílias são desfeitas? Se formos ver a média de famílias desfeitas das nossas igrejas, é quase igual à do mundo. É muito triste. E muitas crianças fora no mundo, muitos que assumem o nome de Cristo, são profanos e não santificados. Foram batizados, mas estão enterrados vivos. O eu não morreu. Portanto, eles não ressurgiram com uma nova vida em Cristo. Esse era o problema. E nós não conseguíamos entender como morrer para o eu. Quantos de vocês foram ensinados antes de se batizarem a deixar os seus pecados do mundo, beber, não fumar, e se vocês estivessem fazendo essas coisas antes do batismo, levante a mão. Bom, a maioria de vocês. Agora, quantos de vocês foram ensinados antes de se batizarem a entregar a Cristo os pecados do coração? O direito de ficar irritado, o direito de ficar ressentido, o direito de se impacientar. E dar todos esses pecados do coração para Jesus antes de se batizar. Levante a mão. Este é o problema. Nós desculpamos os pecados do coração. E nós não precisamos ter ido longe no mundo. E eu não fiz isso, e eu tinha pecados no coração, e eu desculpava eles. Quando ficava ressentida com meu marido, culpava meu marido. Quando ficava irritado com as minhas crianças, eu culpava as minhas crianças. Você não vê? Essa é a verdadeira essência do Evangelho. O que nós somos, o que vai dentro do coração. Jesus diz, me dê o seu coração, não só os pecados do mundo, mas o seu coração.
Compreende? Se não demos o nosso coração, como que Deus vai nos dar uma nova mente e um novo coração se nós não entregamos o antigo? Ele não pode fazer isso. E é por isso que ele fica à porta batendo. E fica por toda a nossa vida, até que nós finalmente compreendamos. Há outros que foram enganados. Vamos pensar sobre a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas. É importante entender essas duas coisas, o azeite e as vasilhas. O livro Parábolas de Jesus foi o livro que abriu os meus olhos, porque explica as parábolas de Cristo, e então você entende o que Jesus queria dizer com o que ele estava dizendo. E lemos da página 406 a 408. Os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgem porque professam a fé pura. São pessoas sinceras que professam a fé pura. E as lâmpadas representam a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. O símbolo do óleo é o Espírito Santo. Então estavam todos orando para que o Espírito Santo iluminasse eles ao estudar a palavra de Deus. Então todos tinham óleo em suas vasilhas, e as vasilhas estavam acesas no começo. Todos têm o conhecimento das Escrituras, e por algum tempo não se notava a diferença entre quem era tolo e quem era prudente. Da mesma forma, quando viemos para a igreja, todos nós parecemos que somos virgens prudentes, mas não podemos distinguir a menos que habitamos com elas, na casa delas, e podemos dizer se elas são tolas ou se elas são prudentes. Como saberemos? Pelos frutos do Espírito. E o óleo, que é o Espírito, tem que estar na vida. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente esperam sua aparição. O que as virgens loucas estavam fazendo? Esperando expectantes pelo aparecimento. E estavam achando que estavam preparadas. E quando houve o clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Muitos não estarão preparados, nem têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. E o que elas carregam os vasos, as lâmpadas. E o que significa? Significa nós. Na Bíblia, somos chamados de vasos para serem cheios do Espírito Santo. E não é o suficiente nós pedirmos para que o Espírito Santo nos ilumine enquanto estudamos a Bíblia, se não o convidarmos para encher o vaso, para entrar na nossa vida. E era isso que as virgens imprudentes negligenciaram. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 9, mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como que você sabe? Pelos frutos do Espírito, especialmente quando você é tentado a ficar irritado. Mas, se você sabe como habitar em Cristo, você terá os frutos do Espírito. Todos os faróis que são uma assembleia externa de religião, mas apenas 5 tinham a piedade interna. 5 delas estavam faltando o óleo da graça, o Espírito de vida em Jesus Cristo. O Espírito Santo não estava em seus corações. E sem o óleo da graça, o que adiantaria carregar uma lâmpada de profissão?
Porque podemos professar que somos cristãos, mas de qual valia vai ser se o Espírito Santo não está habitando na vida e controlando? Para que vai ser o uso? Porque Deus olha o coração, não apenas a aparência externa. Essa é a grande decepção que pode afetar a mente humana. Essas pessoas estavam pensando que estavam certas quando estavam completamente erradas. Perceberam a sua falta quando era tarde demais. Que triste! Tarde demais para sempre. E elas bateram na porta e o noivo respondeu: Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Irmãos e irmãs, vocês conseguem imaginar como que as virgens loucas irão sentir quando Cristo voltar? Eu não consigo nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar porque essas pessoas são sinceras, são honestas e querem realmente ser salvas. Mas pensam como Nicodemos pensava, que estava na estrada para o céu. Nós lemos em Parábolas de Jesus, página 411. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Eles não são hipócritas. Têm consideração pela verdade, advogam-na. São atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram a si mesmo à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. Eles estavam contentes com o trabalho superficial. Eles não conheciam a Deus. Isso é muito importante que pensamos sobre essas coisas. Todo o céu está esperando por canais por quais derramar o santo óleo. Existem outros que estão enganados. Vamos pensar sobre a parábola das bodas, que o homem entrou sem a roupa nupcial. E vemos isso em Mateus 22. O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestindo com roupas de núpcias. Disse então o rei aos servos: Amarrai os pés e as mãos, e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muitos são chamados, todo mundo no mundo são chamados, mas poucos são escolhidos. Todo mundo do mundo são chamados, mas poucos serão escolhidos, aqueles que estão vestindo a roupa das núpcias. O que significa as vestes nupciais? Lemos em Parábolas de Jesus, página 307. A parábola das bodas apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Então, por isso que é importante nós entendermos esse ensinamento de Cristo. Pelo casamento, é representada a união com a divindade e a humanidade. É a rendição do eu a Cristo, e Cristo habita dentro do coração. E essa é o casamento, a união da divindade com a humanidade, e somos enxertados na videira, a união da humanidade com a divindade. Isso é chamado de justificação. E o que significa a veste nupcial? Simboliza o caráter, que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas. Então, a vestimenta nupcial é quando Cristo habita em você e trabalha em você através do Espírito Santo a produzir o seu caráter, os frutos do Espírito, que é a vestimenta nupcial, o caráter. E o caráter é combinado por pensamentos e sentimentos. Se os pensamentos são errados, os sentimentos serão errados. E os sentimentos e os pensamentos combinados formam o seu caráter moral. É por isso que Deus quer que seu amor nos controle, porque aí desenvolveremos o caráter correto. O vestimento
nupcial. Vamos ver isso na Bíblia. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Não são os santos que produzem isso por eles mesmos. É o cristão habitando em Cristo, deixando Cristo habitar dentro do seu coração, que produz os frutos do Espírito, no qual é o caráter de Cristo. E no livro Parábolas de Jesus, novamente, lemos como podemos obter isso. Página 312. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração, quando o sujeitamos todo o nosso coração, se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade, e o nosso espírito se torna um com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Nós vivemos a sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Não é você que produz os frutos, é você se rendendo a Ele e Ele trabalhando em você, na sua vida, o amor dele. Esse é o caráter de Cristo, a vestimenta nupcial. Você está pronto? Você está vestido com as vestes nupciais? Tudo será patente aos olhos do Rei. Nós lemos em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 163. Tratem sinceramente com o próprio coração. Lembre-se de que Jesus apresentará a seu Pai uma igreja sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Lemos na Palavra de Deus, Efésios 5, verso 25 a 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, a água e o Espírito, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que Cristo entregou a Ele mesmo para fazer, para nos apresentar sem mácula, para nos limpar de toda justiça e nos apresentar ao Pai puros. Deus não aceita nada menos que pureza e santidade. Um defeito de caráter, uma mácula, uma ruga irá deixá-los para fora do céu de todas suas glórias e prazeres. Isso é muito duro. Um defeito de caráter. Vamos olhar de uma forma prática. Aqui estou eu, na estrada rumo ao céu. E eu tenho ressentimento com o meu marido. E eu não quero desistir disso. E eu bato na porta do céu. Pode Jesus deixar eu entrar? Com ressentimento dentro do coração? Não, isso é um defeito de caráter. Esse é um sentimento errado, e como resultado, os pensamentos serão errados, porque os sentimentos seguem os pensamentos. E eu tenho que chegar ao Senhor e falar, Senhor, aqui está todo o meu direito de ficar ressentido com o meu marido. Não interessa o que ele faça. Se eu quero ser cristão, eu não tenho o direito de ficar ressentida com ninguém, porque a Bíblia diz, Jesus diz, ame seus inimigos, faça bem àqueles que o odeiam, e não ficar ressentido ou magoado com eles. Percebe? E eu não entendia isso. E eu nutri ressentimento com meu marido por 20 anos. Isso não era uma grande coisa. Mas muitas pessoas ficam remoendo amarguras, e principalmente em lares desfeitos. E se eles baterem a porta do céu, serão permitidos entrar? Não. Isso é uma mácula, é um defeito de caráter. Ninguém pode entrar no céu com pecados do coração. E Jesus pode limpar hoje. Hoje você pode chegar a Deus, não precisa levar a vida inteira. Hoje você pode falar, Senhor, aqui está o meu coração, com todas as minhas atitudes erradas, tudo que eu tenho, por favor, me limpe. E Ele pode fazer isso. Hoje,
Hoje é o dia da salvação. Amanhã você pode estar no túmulo, certo? As pessoas têm a ideia errônea de que santificação é uma obra de uma vida inteira. Vamos continuar trabalhando para sermos bons. Isso é legalismo. Isso é evolucionismo. O cristianismo é o poder de Deus para nos purificar e nos limpar hoje. Você pode não saber as mudanças exteriores que precisa fazer, mas o seu coração pode estar pronto, correto hoje. Deus olha o coração. E então você aprende a se vestir corretamente, a comer corretamente, cuidar do seu corpo. Mas o seu coração pode estar correto o tempo todo. Percebe a diferença? Então é isso que tem a ver com a vestimenta nupcial. Seus sentimentos e pensamentos combinados formam seu caráter. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida. Olha, é um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Essa é a justiça de Cristo. Essa é a justiça pela fé. É a permissão que o Espírito Santo transforme o seu caráter, habite em você, e então você produz o caráter de Cristo, os frutos do Espírito. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. A videira e os ramos são o diagrama de Cristo, do que significa ser um cristão. É Cristo habitando dentro de você, e não batendo na porta. E não é o eu no trono. É o que os laodiceanos não conseguiram entender. Eles pensavam que eram ricos, abastados e não tinham falta de nada. Eles não sabiam que eram pobres, fracos e nus. E não tinham entendido o Evangelho do morrer para o eu e para o pecado e renascer novamente para que Cristo habitasse dentro do coração. E é por isso que Cristo diz: compre ouro provado no fogo, purificação, vestes brancas, roupa nupcial, o caráter de Cristo. Compre colírio para que possa ver a sua real condição. E o colírio é a palavra de Deus. Os olhos é a sua consciência. Nós vamos dar um intervalo e depois nós continuaremos por mais uma hora. Vamos orar. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e agradecemos ao Senhor por fazê-la tão clara. E lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude que realmente entendemos e que possamos viver por isso. Em nome de Jesus. Amém.